Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, na aula de hoje a gente vai estar vendo os operadores de comparação. Esses caras são importantíssimos e imprescindíveis se você quer se tornar um usuário avançado do Excel. Tá? Você não pode ter dúvida desses operadores porque diversas funções poderosíssimas do Excel fazem uso desses caras. Então, vem comigo nessa aula e vamos conhecer cada um desses operadores. Se você ficou com alguma dúvida do que eu falei aqui, deixa nos comentários, eu vou estar respondendo. Se for necessário, a gente cria uma nova aula, mas esse assunto você não pode ter dúvida, tá bom? Então vamos lá. Bom, como o próprio nome diz, operadores de comparação, eu quero estar comparando dois valores, tá? Então, no caso aqui eu coloquei 4 e 2, a gente vai estar mudando esses valores aí, mas para começar, temos eles. Então, primeiro operador que eu vou estar mostrando para vocês aqui é o operador de maior. Então, eu quero comparar se o valor contido aqui em D8 ele é maior, tá, que o valor contido em E8. Então, o resultado dessa comparação é um valor lógico, tá? Representado por verdadeiro ou falso. Verdadeiro é quando o quê? Quando essa comparação se faz verdade, ou seja, o valor aqui da esquerda ele é de fato maior que o valor da direita. Caso essa comparação, o valor da esquerda, ele não é maior que o valor da direita, ele vai estar resultando em falso. Então, vou dar o Enter aqui e ele respondeu aí verdadeiro. Bom, se eu trocar aqui o valor, tá? Vou colocar aqui agora o valor 4. Ele vai dar falso. Por quê? Porque 4 é igual a 4. Vou trocar aqui para 5. Ele continua falso porque 4 não é maior que 5. Tá? Então, se eu volto esse cara, por exemplo, para 1, e aí aqui a gente tem o verdadeiro. Tá? Bom, muito simples. Agora, qual que é o inverso de maior? Menor, que é esse sinal aqui. Então, quando o valor da esquerda ele for menor que o valor da direita, tá? Vai ser o retorno verdadeiro. E caso contrário, falso. Então, aqui no caso, eu tenho falso. Por quê? Porque 4 ele é maior que 1. Tá? Então, vou aumentar aqui o valor, colocar 5. Agora, ele deu verdadeiro, porque 4 é menor que 5. Tá bom? Se eu coloco os valores iguais, ele vai dar falso. Tá? Bom, beleza, conhecemos o sinal de maior, conhecemos o sinal de menor. Agora, a gente vai ver variações do maior e do menor. Por quê? Porque a gente pode ter maior ou igual. O que significa o quê? Que agora o valor da esquerda ele pode ser tanto maior ou igual ao valor da direita, que ele vai retornar verdadeiro. Tá? Então, foi o que aconteceu aqui. Como os dois valores são iguais, ele retornou verdadeiro. Caso eu coloque aqui um valor menor, ele retorna falso. E caso eu coloque um valor maior, ele retorna verdadeiro. Tá? Então, quando esse cara for igual, tá, esse valor, ou ele for maior, ele vai ser verdadeiro. E o mesmo vale para o menor. Tá? Então, aqui deu falso. Por quê? Porque 6 não é menor que 5. Se eu coloco 5, ele vai dar verdadeiro, porque 5 é igual a 5. E se eu coloco 4, ele também dá verdadeiro, porque 4 é menor que 5. Tá? Então, a gente já conheceu 4 operadores. O maior, o maior igual, o menor igual. Agora, a gente vai estar vendo o operador o quê? De igualdade. Tá? Então, operador igualdade, como você já pode imaginar, vai verificar se um valor é igual ao outro. Caso seja verdadeiro, caso contrário, falso. Então, aqui no caso falso, se eu coloco 5, ele vai dar verdadeiro. Mudei o valor aqui diferente, ele dá falso. Tá? Então, o verdadeiro e o falso aí, ele é esse valor, né? Esse valor lógico que a gente fala, tá? O verdadeiro e o falso a gente chama de valor lógico. Esse tipo de valor lógico é utilizado, por exemplo, por uma função importantíssima do Excel, que é a função C. Então, a função C ela se baseia num valor lógico, que é o verdadeiro ou falso, que a gente vai estar vendo em aulas futuras. Bom, então, vimos já 5 operadores, e agora, para encerrar aqui, a gente vai ver o operador diferente, que é o menor e o maior. Então, isso significa o quê? Que ele verifica se o valor da esquerda é diferente do valor da direita.
tá? Quando essa verificação se faz verdadeira, tá? Ele retorna verdadeiro. Então, no caso aqui, se eu coloco 5, se eu coloco 6 aqui, ele dá verdadeiro, porque os valores são diferentes. Se eu coloco 5, os valores são iguais. Então, ele dá falso, tá? Então, coloquei 4 e 4. Falso, porque os valores são iguais. Se eu coloco 5 e 4, verdadeiro, porque os valores são diferentes. Tá bom? Então, vamos fazer uma revisão aqui rapidinho. Vimos o sinal de maior, tá? Vimos o sinal de maior igual. Vimos o sinal de menor. Vimos o sinal de menor igual. Vimos o sinal de igual, sinal de igualdade, tá? E, por fim, vimos o sinal de diferente. Bom, e todos esses caras retornam o quê? Valores lógicos, que é o verdadeiro ou falso, tá bom? Então, esses caras são importantíssimos, tá? A gente utiliza muito em conjunto com outras funções e a gente vai estar vendo isso futuramente em outras aulas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.